Agora, gostaria de chamar a agência Cuca, da Faculdade PUC, com o cliente Spaten. Opa. Um horário meio propício. Oi, gente, boa noite. Hoje nosso papo é sobre cerveja e eu vou começar apresentando quem vai bancar essa rodada. Eu sou a Bárbara, temos a Ju e a Má, completando o time da agência Cuca, que surgiu com um desejo de ser bem brasileirinha e também ter um pouquinho de folclore. Mesmo sendo pequenininha, a gente costuma dizer que é pau para toda obra e fundamos essa agência que tem o foco em estratégia. No rolê como esse de hoje, né, de formação e de TCC, a gente não podia escolher qualquer cliente e foi olhando para a Ambev que a gente contou o cliente que fosse perfeito, que é a cerveja Spaten, que foi fundada lá em Munique em 1397 como uma cervejaria familiar. Ela logo se tornou a maior cervejaria da cidade porque ela foi comprada pela família real. E só em 2003 que ela começa a ser comercializada em outros países da Europa, quando ela é adquirida pela Embev, que é a marca mãe da Ambev. Ela só chega aqui no Brasil em 2020, quando ela é trazida pela Ambev e no mercado teste em Campinas e começa a ser de fato comercializada só em 2021. Ela tem 3 litragens, é da família Lager, do tipo Munich Helles, que é um estilo de cerveja que segue a lei de pureza alemã. Então ela tem um dourado médio, uma espuma intensa e um aroma arbóreo. Ela tem um IBU de 16, que é o índice de amargor, então ela tem um amargor ali moderado, teor alcoólico de 5,2% e tem o preço médio ali de 3,69. Agora a Ju vai explicar pra gente por que cerveja foi a melhor escolha. Olhando para o mercado de bebidas alcoólicas, a gente vê que 91% das vendas correspondem à cerveja. E Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul são grandes polos de consumo e distribuição de cerveja aqui no Brasil. O Anuário da Cerveja mostra para a gente que a tendência é esse consumo aumentar com o passar dos anos, né? E para justificar esse aumento de consumo, a gente começa vendo que a sazonalidade é muito relevante para esse mercado. Quando a gente olha, segundo dados da Abras, né, a cerveja é a bebida mais consumida no verão e também a bebida que tem maior aumento em pontos percentuais, né, de um ano para o outro. E isso fica ainda mais claro quando a gente resgata as principais datas que incentivam o aumento desse consumo. A gente tem festas de fim de ano, tem férias escolares, tem carnaval, que quando a gente reúne nesse gráfico aqui, dá para ver que de fato se concentram ali no finalzinho do ano e no começo. Com isso, a Má vai explicar pra gente, então, como que a gente diferencia as cervejas desse grande mercado. Então, são 4 grandes grupos. O primeiro é sem segmentação, que aí são as cervejas que têm maior receita no mercado. Aí a gente tem o segundo grupo, que é por fabricação, é o tipo de fermentação. Então, quanto mais fermentada a cerveja é, você vai segmentando assim. A gente tem também por composição, e no caso das cervejas por malte, a gente consegue ver a cerveja só tem água, lúpulo e cevada como ingrediente. E aqui o grupo mais importante para nós, que é por preço e drinkability. Drinkability é o quão bebível uma cerveja pode ser. Dentro desse grupo, a gente consegue ainda subcategorizar. Aí, na pontinha, né, a gente tem as cervejas Value, que são as cervejas que têm alto drinkability e um preço mais baixo. A gente tem como exemplo Skol e Skin. E no outro extremo, a gente tem as cervejas High-End, que são as cervejas que têm um drinkability mais baixo e um preço mais elevado. A gente tem como exemplo a Heineken e a Eisenbach. A gente tem também Core e o bracinho Core por malte, que é onde a Spaten tá, que é exatamente o meio do caminho entre preço e drinkability. E é para esse grupo que a gente olha quando a gente vai analisar a concorrência direta da Spaten. Como critério a gente traz, está dentro desse grupo, né, Corporo Malte, tem uma participação considerável dentro dessa categoria e não ser da Ambev para evitar a canibalização das marcas. Com isso, em ordem de participação de mercado, a gente tem Império, Amistel e Petra como concorrentes diretas. Para o grupo das concorrentes indiretas, a gente olha para a categoria high-end, porque a Spaten ela se projeta como uma cerveja high-end. Então, como critério, a gente tem, está dentro dessa categoria, tem uma participação considerável dentro dela e também não ser da Ambev. E aí, mais uma vez, né, por ordem de participação de mercado, a gente tem Heineken e Eisenbach como concorrentes indiretas. A gente consegue perceber com tudo isso que a gente apresentou que cervejeiro não é fácil de definir porque não tem um tipo só, né, Mar? Pois é, mas todos eles gostam de jogar conversa fora, só que essa a gente guardou muito. A gente desenvolveu 2 projetos de pesquisa, começando pela quantitativa, a gente teve aí uma amostra de 384 entrevistados. Dentro deles, a gente viu uma relevância muito grande na recomendação de terceiros, principalmente pessoas conhecidas. Em ambientes e ocasiões de consumo de cerveja, a gente consegue ver aí a tríplice de festas, bares e casas de amigos. Quando a gente olha para a qualitativa, a gente teve 20 entrevistados, entre eles pessoas que já haviam e nunca haviam consumido a Spaten. A gente conseguiu ver aí uma relação de fidelidade e preferência. Fidelidade, ela está mais atrelada a bens duráveis, como bens eletrônicos, por exemplo. E preferência entra aí o mundo da cerveja mais atrelado com as marcas. Vale lembrar que a frequência de
consumo de cervejas de preferência nem sempre é tão alta por conta de N valores, sendo uma delas o preço, por exemplo. A gente também analisou o ponto de venda que essas pessoas costumam comprar cerveja. O online ele é utilizado para compras mais de emergência, dando aí destaque para o Zé Delivery, que é o serviço de delivery oficial da Ambev, principalmente por conta da sua praticidade, o fato da bebida ser gelada. Quando a gente olha para o offline, a gente tem um destaque aí para a rede Pão de Açúcar, principalmente por conta da sua variedade, os seus descontos e também por proximidade, né? Por ter várias unidades, sempre tem alguma aí pertinho de você. E conhecendo o cervejeiro, né, todas as variáveis são levadas em consideração. E quando a gente analisa o SWOT, a gente tem pontos principais, né? Começando pelas forças. A maior força da Spaten é ela ser a única Munich Helles dentre as industrializadas aqui no país. Em contrapartida, né, o tempo dela de mercado aqui no Brasil dificulta um pouquinho as coisas. Mas essas são questões internas que ela ainda consegue resolver, né? Quando a gente olha para o externo, a gente percebe que a principal oportunidade no Brasil hoje para a Spaten é essa mudança no consumo das pessoas das cervejas mais premium entre as cervejas mais mainstream, que são mais populares. Mas como nem tudo são flores, né? Quando a gente olha para as ameaças, a gente percebe que o mercado corporate malt é muito concorrido, então isso também dificulta um pouquinho as coisas para a Spaten. Para resolver tudo isso, a gente traz o posicionamento, né, como a promessa básica, que a cerveja Spaten ela contribui para que situações comuns ou extraordinárias se tornem únicas, isso muito pelo estilo que ela tem, que a gente comentou, né, que é muito particular dela. Ela foi fundada lá em 1397, ela inventou um estilo, ela é a única industrializada que tem esse estilo, então todas essas características de sabor, de cor, de aroma, é tudo muito proprietário dela. Com todas essas características, a gente consegue projetar uma imagem para ela de uma cerveja muito autêntica e que tem muita autoridade. Mesmo ela sendo mais gourmetzinha, ela cabe ali também no dia a dia. E com tudo isso que a gente conversou, é de olhar para o futuro. Para 2023, então, a gente tem o objetivo de marketing de manter uma progressão de 2%, considerando que a gente teve em 2022, chegando a 10% de participação no mercado corporo malte da região sudeste. E para a comunicação, a gente viu ainda que ela precisa trabalhar o reconhecimento de marca, mas aqui a gente também incentiva e apresenta novas ocasiões de consumo para o produto e também estabelece o seu passion point. Passion point é um ponto de paixão do consumidor, que ele vai desde esporte, gastronomia, até causas sociais e diversidade, muito comum no mercado da cerveja. É como se fosse um território em que a marca pudesse se apropriar, que nem os esportes para a Red Bull, por exemplo. Bom, nesse happy hour a gente está contando com a presença de homens e mulheres de 25 a 34 anos que já tem esse pezinho aí no rolê, pertencentes da classe A1 a C1, que é uma classe aí que tem o poder aquisitivo correspondente com a nossa marca, e residentes da região sudeste. Região sudeste porque ela é responsável mais por 50% do nosso o poder aquisitivo do nosso país, e é um polo quando a gente se fala de consumo de cerveja. Entendendo que beber cerveja também é uma arte, a gente desenvolveu o conceito da nossa campanha. Para conversar diretamente com essa galera, né, a gente traz o conceito. Com a cerveja Spaten, em todo momento, abre uma oportunidade para brindar. Isso para construir o passion point das comemorações para a Spaten. Porque a gente viu que a concorrência ela tem um passion point muito segmentado, datado, e que precisa de questões externas para acontecer, e não é isso que a gente quer para a Spaten. A gente quer que as comemorações sejam livres para o consumidor. Quando a gente olha para a redação, a gente vê o abre como dar a possibilidade de ou abrir latinhas e garrafas, e o brindar como sinônimo de comemoração, que é de fato o passion point que a gente quer criar para ela. A assinatura, a gente traz uma assinatura curta, de rápido entendimento, com o nome presente, porque ela ainda está nesse momento que ela precisa ser reforçada, né? Precisa desse reforço de marca, e o para todo brinde para fazer essa relação com essas possibilidades de comemorações. Como nem sempre a gente está de olho, a gente traz também uma assinatura sonora. Que foi produzida por nós lá na faculdade. Como resumo de tudo isso, a gente traz a peça conceito e apresentando ponto a ponto. As redações, a gente sempre busca trabalhar com situações para causar a identificação do consumidor com o produto, então a gente sempre trabalha com isso. Mais uma vez, né, como ela está nesse momento que precisa de reconhecimento, precisa ser vista, a gente também sempre traz o produto com o nome presente para causar esse reforço de marca. De uma forma mais sutil, a gente traz o pattern, que é o escudo também presente no logo para causar essa identificação, só que de uma forma um pouco mais sutil. A gente traz os ícones em formato de giz, porque a Spaten ela foi uma professora das cervejas, né? Ela criou uma categoria, ela criou um produto. Então, a gente traz essa autoridade de uma forma mais jovial e fazendo relação direta ali com a redação que está sendo tratada. A assinatura a gente mantém presente também, mais uma vez, para reforçar a marca, para fazer essa relação com as comemorações, né? O para todo brinde. E o texto legal, porque, enfim, são regras, ele sempre precisa aparecer. E a gente percebe que para comprar, consumir cerveja envolve muitos cálculos, então a gente vai falar um pouco de número para a gente agora. O valor disponibilizado
para a nossa campanha foi de aproximadamente 7 milhões, sendo 40% para as ações de marketing e comunicação e 60% para as ações de mídia e honorários. Aí, olhando um pouquinho melhor para a mídia, esse valor foi disponibilizado antes da gente começar a campanha. Então, tudo, os esforços geográficos, o período, o nosso ecossistema foi pensado para que a gente usufruísse da melhor forma esse valor disponível. Pensando nisso, a gente direciona os nossos esforços para a região sudeste, resgatando o nosso público com foco na região metropolitana, e a nossa campanha acontece, então, de janeiro até setembro, fim de janeiro e fevereiro, né, como lançamento, março a julho como sustentação, mas o investimento em mídia vai até maio, e agosto e setembro finalizando a nossa campanha com a etapa de manutenção. Aqui, então, tendo isso definido e até resgatando um pouco do histórico da marca, a gente chega nos objetivos de mídia, com 80% de alcance, frequência de impacto de 7 vezes, resultando aí em 560 de intensidade. Bom, a gente já tem a grana, a gente já tem o objetivo, então Má vai explicar pra gente como a gente vai transmitir essa mensagem. Bom, a gente fez uma análise de todos os meios e do que encaixaria melhor pra gente. A gente chegou no nosso quarteto fantástico aí. Todos eles possuem uma penetração e uma afinidade muito alta no nosso público. Falando um pouquinho do cinema, o cinema você impacta a pessoa no momento de lazer e a pessoa vai pra lá com uma predisposição a assistir um longa-metragem. Então, ela já está com toda a atenção ali que você precisa. Quando a gente fala do digital, a gente atinge esse pessoal durante todo o momento e ele permite que a gente entre em conversas, a gente tenha tendências e a gente role essa interação com o nosso público. Além de ser um meio que a gente consegue monitorar os dados com muita rapidez. Quando a gente fala do out of home, a gente impacta a pessoa no seu dia a dia, na sua rotina, e ela não precisa ter nenhum tipo de ação para ser impactada, e aos poucos a gente vai gerando essa lembrança aí neles. E na televisão aberta, a gente também impacta a galera no momento de lazer, que geralmente quando eles estão em casa, né? E o legal é que dá para fazer integração na campanha com a programação das emissoras. Dito isso, a gente separou eles entre meios básicos e meios de apoio. Para o cinema, a gente vem com Flix Media. No digital, a gente vem com Meta, Twitter, Google Ads, Spotify e o Rodada Tripla. Para Out of Home, a gente tem Ótima, JCDecaux e Eletromídia, e a gente finaliza aí com a Band, representando a televisão aberta. Então, a partir de tudo isso, a Bá vai contar para a gente como foram as nossas ações. Como a Ju comentou, né, a gente dividiu em 3 momentos. O primeiro, lançamento, depois sustentação e manutenção. Dentro desses 3 momentos, a gente tem 3 tipos de ações, que é de marketing, de comunicação e mídia, que tem 3 tipos de funções, que é reconhecimento, que aí é no lançamento, que é o foco é maior. Na sustentação, o foco maior das ações é em consideração. E na manutenção, por fim, o foco maior é em conversão. Então, vamos para a primeira rodada, que é a fase de lançamento da campanha. Como primeira ação de marketing, a gente tem essa ação com o Parceiro Bis, que é uma plataforma de conexão B2B da Ambev com seus distribuidores. Então, para incentivar o consumo, né, da Spaten, né, com esses distribuidores, a gente propõe essa gamificação, que é nas compras que a Spaten estejam na lista, eles começam a acumular pontos e podem trocar por produtos para colocar no ponto de venda e assim intensificar mais a imagem e o produto também. A gente tem como divulgação o banner e o e-mail marketing também enviado para eles no e-mail. Aí, para o ponto de venda, né, como a Má comentou, a gente viu que o Pão de Açúcar é o ponto de venda físico preferido da galera, então a gente traz para aumentar a visibilidade da Spaten. E para conversar com a campanha, né, trazendo os ambientes também, a gente trabalha, aumentando a visibilidade dela, assim, né, no ponto de venda, a gente traz esse ambiente, que a gente tem o bar, a casa e a festa também. Aí, como última ação de marketing, a gente traz para essa fase é o saque 2.0, porque a gente percebeu que a Spaten é tida como não recomendada na plataforma Reclame Aqui, porque ela não responde a galera. Então, para resolver essa questão, a gente traz uma equipe dedicada em responder, em resolver isso, e esse é um exemplo de como a ação vai acontecer. E agora, partindo para a comunicação, a gente tem a nossa ação em social, né? Uma atuação always on, então perene, com mídia e também orgânico, e nos canais Meta e Twitter. Aqui, para exemplificar, a gente traz um tweet, então, que trabalha esses 2 momentos do KV, né? Com a experiência dos antigos, o sabor atemporal, e a redação também traz um tom um pouco mais descontraído aí para a nossa campanha. Além disso, buscando ir além na nossa comunicação digital, a gente propõe um squad com influenciadores diversos, né, que estão dentro de territórios super relevantes para a marca e que também trazem muita representatividade. Isso foi um ponto importante. E buscando ir além com o digital, a gente encontrou a oportunidade de fazer uma parceria com a página Gringo Dictionary. Eles têm essa brincadeira com a tradução de termos e como a Spaten veio da Alemanha, a gente então traz termos em alemão que representem situações que merecem um brinde. Aqui o nosso único ponto é que essa é a única peça que não segue o KV da campanha, mas porque a página já tem esse template e a gente optou por seguir assim para gerar uma identificação com a base de seguidores deles.
Além disso, buscando interação com os usuários, a gente também criou o teste no BuzzFeed da Spaten, que define aí o seu nível de cervejeiro. E aqui o legal é incentivar o compartilhamento do resultado, porque a gente tem um alcance, né, um compartilhamento orgânico dessa ação. Bom, para o cinema a gente desenvolve aí um nosso filme de 30 segundos, ele conta a história aí de 3 personagens que têm uma rotina completamente diferente, estilos de vidas completamente diferentes, e como no final do dia eles acham um momento aí para brindar com a Spaten, em qualquer ocasião aí que eles estão fazendo, na festa, em casa, assistindo uma série, então reforçando aí esse todo momento. A gente também vai fazer a personalização dessas salas de cinema, então a porta, a iluminação, a gente vai fazer um negócio diferente. O inventário do Google foi uma plataforma muito legal que a gente achou que ele permite que a gente tenha acesso ao portfólio de pesquisa e o portfólio de banner do Google. Vale lembrar que essa peça é uma adaptação do nosso KV, então a gente seguiu aí com os mesmos textos e os mesmos elementos. A gente também traz uma parceria com o Spotify. A gente propõe aí uma playlist a partir de um algoritmo aí personalizado para cada usuário, com duração de 1 hora. 1 hora porque é o tempo que leva uma cerveja a gelar em uma geladeira convencional. Então você chega em casa, bota a playlist, bota a cerveja na geladeira, acabou, a cervejinha está gelada. A gente também vai trazer o envelopamento do metrô em São Paulo nas 3 principais linhas e 3 vagões, sendo cada um deles seguindo a linha do PDV aí de representar um ambiente. A gente traz aí a festa. Ô Ju, traz mais uma, então? Então vamos com mais uma aqui. Agora a gente, como o social se mantém em todas as fases, a gente tem esse GIF que traz os 2 momentos do KV também, finalizando com a assinatura, com uma legenda de suporte e também o texto alternativo, né, na nossa legenda. Além disso, uma das principais ações que ocorrem na sustentação é o evento Spaten House. Seriam 4 dias de evento com atrações musicais, com um cardápio harmonizado com a cerveja e um ambiente que represente uma casa e conte a história da Spaten. Aqui a gente tem esse carrossel, né, para divulgar, para gerar expectativa, mas a gente já tem mais informações na legendas, um CTA que direcione para a galera comprar esses ingressos, né, e o nosso texto alternativo. Vale lembrar que nesse evento também a gente teria a presença de influenciadores relevantes, a gente também tem uma cobertura de podcast no primeiro dia, que é o dia da imprensa, para atrair mais gente para o nosso evento, e um filtro no Instagram para quem vai estar lá no evento, né, compartilhar, registrar e falar do nosso evento com seus seguidores. E pensando na gestão de crise, em função da galera que vai estar monitorando ali as redes sociais, a gente traz a ação Momento Spaten. Momento Spaten é o envio de um kit para consumidores que não tiveram umas experiências muito boas com a marca, então compartilharam nas redes, a gente encontra eles e envia esse kit, né? Uma cartinha personalizada, os produtos dentro dessa caixa personalizada também, desde 1397, abrindo possibilidades para brindar. A gente também vai trazer o patrocínio do Rodada Tripla. É um podcast do GE, apresentado somente por mulheres, sendo uma delas uma influenciadora do nosso squad. Esse episódio ele seria temático sobre a história das mulheres no esporte, e a título de exemplificação aí a gente trouxe como seria a abertura desse podcast. Boa noite, pessoal. Chegamos com a Spaten aqui no Rodada Tripla e, aliás, a próxima rodada é por conta dela. Spaten, pra todo brinde. A gente também gravou isso e a gente fez um fechamento e um stories para divulgar. Quando a gente trata da mídia externa, a gente vai trabalhar de várias formas. A gente traz aí a faces digitais em São Paulo e estática no Rio de Janeiro. A gente traz aí um exemplo que é essa dualidade das situações, considerando aí o mundo das séries. Vale lembrar que em todas as nossas peças de Out of Home a gente vai ter o TL, a embalagem, a assinatura e um CTA direcionando para o Zé Delivery para a pessoa converter numa possível compra. A gente traz também um Out of Home um pouquinho diferente em Belo Horizonte. A gente traz o adesivamento aí da traseira dos ônibus que vão rodar aí pelo centro e pelos grandes corredores. Vale lembrar que esse texto ele conversa aí com o ônibus, então faz super sentido. E indo para a nossa saideira. Como primeira ação de marketing dentro dessa fase, né, última fase, a gente traz de novo a gamificação, mas dessa vez para os consumidores em geral, que é na plataforma do Zé Delivery. Então, nas compras acima de R$5 em Spaten, eles começam a acumular pontos e podem trocar por um pack de bolachinha, uma caneca ou um copo térmico. Não viu no aplicativo? A gente também tem Story, que tem o link que leva para o aplicativo. Não viu no aplicativo? Não viu no Instagram? Tem o Push Notification para convidar a galera para participar também dessa ação. Como última ação de marketing, a gente tem esse e-mail que vai ser enviado para os colaboradores da Ambev, porque a gente percebeu que eles também são os divulgadores orgânicos da marca da casa. Então, a gente traz esse e-mail avisando que o voucher do mês chegou e que eles podem usar no Empório da Cerveja ou no Zé Delivery para comprar Spaten.
Como comunicação, né, social media se mantém até essa fase de manutenção, aqui a gente traz um tweet de oportunidade, é o Dia Internacional da Cerveja, que acontece no dia 4 de agosto. E fechando aí com as nossas ações de mídia, a gente traz o LED Box, que é uma mídia out of home super legal, que é uma mochilinha de entrega que vai passar aí uma vinhetinha de 10 segundos. O legal dessa peça é que cada frame faz sentido individualmente, então qualquer momento ali que a pessoa vê, ela vai conseguir entender a nossa mensagem. E para finalizar, a gente também traz o patrocínio de uma prova no MasterChef, em que os participantes terão que harmonizar a receita e utilizar a espada como ingrediente obrigatório. A gente traz aí o QR Code que ficaria na tela da televisão durante o programa, mas a gente também vai ter um tweet, um stories de divulgação e um tweet em real time, que é um hábito aí que o reality já tem. Como resumo de tudo isso, né, como a gente falou muito, a gente vai trazer algumas informações de novo. A Spaten foi fundada lá em 1397 na Alemanha, ela tem o estilo Monique Helles e está aqui no Brasil há pouco tempo. Como principal desafio, a gente identificou o pouco reconhecimento e até o momento a ausência de um passion point. Para resolver, a gente traz o conceito. Com a cerveja Spaten, todo momento abre uma oportunidade para brindar, que foi desdobrado com uma campanha que tinha verba de 7 milhões, em 3 momentos, com 3 tipos de ações e 3 funções para proporcionar o melhor brinde para nós e para o cliente também. Muito obrigada, meninas. A pedidos do Abelhão, vamos mudar o lado agora. Vai começar comigo? Carol. Meninas, gostei muito, mas vocês falaram muito rápido. Eu demorei um pouco, teve alguns momentos que eu acabei me perdendo um pouco na apresentação pela velocidade. Eu acho que, como a gente sabe, tem 20 minutos, eu vi que vocês trouxeram muita informação, talvez vocês poderiam pensar num formatinho um pouquinho, até para facilitar a vida de vocês. Mas, tirando isso, eu gostei bastante. Eu acho que vocês trouxeram um trabalho de embasamento e de análise. Gostei muito de como vocês apresentaram a pesquisa. Vi que vocês fizeram uma pesquisa, né, dos canais e dos meios. Acho que vocês se aprofundaram bastante nisso. Eu gostei muito dessa primeira parte de análise, né, de observação e de investigação. E com isso, né, acho que ali surgiram desdobramentos muito interessantes, que eu acho que também tem muito a ver com... Acho que vocês sugeriram ações que são muito contemporâneas, assim, ainda mais pensando numa marca de cerveja, que eu acho que permite bastante isso, né? Mas eu vi e achei super completo, assim. Eu fui anotando várias coisas. Eu gostei muito que vocês trouxeram a questão do monitoramento das ações nas mídias sociais, porque acho que hoje em dia é essencial. Acho que é impossível você falar de uma campanha, se você falar de um projeto, qualquer coisa que você não monitore, não entenda como a audiência está entendendo aquilo, até para ir fazendo os ajustes que são necessários. Então, gostei muito que vocês trouxeram essa parte estratégica muito forte, além do criativo. Adorei o lance da playlist, esse lance de 1 hora, que é o tempo que leva a cerveja para gelar. Enfim, achei que vocês trouxeram então, esse embasamento, né, de números e muito interessante, e trouxeram ideias bem legais. Assim, acho que ideias bem fora do tradicional, do beabá. Acho que é isso. Falei muito, né? Sempre. Pessoal, parabéns pela apresentação. Eu também achei um pouquinho rápido, principalmente no começo. Acho que teve 2 momentos assim na apresentação. O primeiro momento estava bem rápido e depois foi desacelerando um pouco. Foi principalmente quando vocês começaram a falar dos desdobramentos da campanha, né, aplicar o conceito no que vocês de fato estavam propondo. Mas eu acho que está super bem estruturado estrategicamente. Acho que o propósito da agência de vocês, de estratégia, entregou esse propósito de estratégia. Tem um pontinho só, bem de detalhe, assim, que eu reparei, que foi lá quando vocês falaram do Reclame Aqui. Responder os consumidores no Reclame Aqui é um trabalho de saque. E o trabalho de saque é um trabalho de always on. Está mais atrelado ao fluxo de social media do que ao fluxo de marketing mesmo. A não ser que vocês queiram usar o canal do Reclame Aqui para fazer uma ação de marketing lá dentro. O universo criativo tem várias possibilidades. Isso é possível. Mas eu anotei esse ponto aqui, do saque, que eu vi que vocês bateram nele bem forte. Olha, tem que falar, tem que responder os consumidores lá no Reclame Aqui. Então, esse é o único ponto. Uma outra questão que eu queria destacar para vocês é que eu achei que vocês mergulharam mesmo dentro da marca, né? Em 5 minutos a gente descobriu várias coisas aqui sobre cerveja,
né? Deu até vontade de tomar. E é isso, pessoal. Parabéns. Ufa. Bom, eu me junto ao coro aí de parabéns para vocês, porque realmente a estrutura da apresentação está muito bem feita. Visualmente falando, ela obedece a uma uniformidade muito agradável, ainda mais para esse segmento, que ele é muito... ele é quase que comoditizado, né? E vocês conseguiram dar um destaque muito bacana em função do DNA dessa marca. Mas eu digo ufa porque eu pensei que era eu sozinho que não estava conseguindo acompanhar. Falei assim, não, já estou ficando velho demais, não consigo absorver tanta informação em tão pouco tempo. Se isso vai servir como aprendizado, eu creio que é uma das funções, eu acho que o poder de síntese, né, poderia ser um pouco mais exercitado para deixar de torturar tanto a audiência, porque realmente tanta informação com tanta velocidade é uma tortura para quem está ouvindo, né? Essa necessidade da gente também absorver a informação na mesma velocidade que vocês estão dizendo, muitas coisas são perdidas. Tanto assim que a gente vai pensando os dados mais relevantes, né? Assim como esse trabalho que vocês propõem fazer para o pessoal do que reclama no Reclame Aqui, ou mesmo a ideia excelente, também concordo, do Spotify, de 1 hora de playlist, né? Acho que tem muitas boas ideias colocadas, mas colocadas de uma forma tão rápida que às vezes a gente não eu particularmente não consegui decupar todas. Eu acho que esse é o penúltimo slide, é o slide que resume a apresentação toda. Ela poderia começar a partir do penúltimo slide, vocês abrirem as explicações em cima de um geral, né? Mas, de qualquer forma, volto a parabenizar vocês, e eu entendo que vocês foram atrás muito dessa limitação do tempo, tanta informação, tanta pesquisa, tanto conhecimento que vocês tiveram sobre a marca e as soluções apresentadas, tentar fazer caber isso em 20 minutos. A minha única crítica é essa, que vocês poderiam exercitar muito mais o poder de síntese. Isso é importante para esse mercado. Vocês estão aprovados para trabalhar no rádio, assim, precisa resolver 30 segundos. É nóis. Gente, essa questão do tempo acho que ficou claro para todo mundo e tal. Eu gostei demais, eu acho que está muito embasado, vocês de fato mergulharam mesmo na marca. Eu sou um consumidor Spaten e eu conheci a Spaten pelo Zé Delivery. E também sou um usuário, gente. Faz 30 dias que eu estou tentando parar de beber. Mas, enfim, eu sou um usuário, conheci pelo Zé Delivery, mas uma coisa que eu sinto falta nas campanhas de cerveja, e o que me atraiu, de fato, eu experimentei, o sabor dela é muito bom, para mim, um dos melhores, das minhas preferidas, e a questão do preço também foi muito, né, teve uma força grande aí. Uma experiência ruim que eu tive ontem, não que eu queira caguetar certas pessoas que estão nessa sala, mas elas estavam lá em casa ontem e chegou a cerveja quente do Zé Delivery. Eu passei vergonha, é sério. Mas, enfim, isso é uma coisa, né? Vocês colocaram ali também com ponto de atenção esse tipo de coisa. Mas agora, para terminar, o que eu sinto falta é essa história da playlist é muito legal, de verdade. Porque, em princípio, eu falei, nossa, mas se eu ficar esperando 1 hora para tomar cerveja, justo eu, ou ansioso, mas é legal ali. E eu acho que deveria ter, em algum momento, algum conteúdo de alguém contando essa história mais devagar. A cerveja que você vai tomar é uma cerveja que nasceu, blá, blá, linkar essa data com uma coisa que estava acontecendo no planeta, sei lá. Mas mais conteúdos explicando, porque eu vejo isso quase nada, assim, nas outras cervejas, de explicar o que você está tomando, a história dela de fato. E quando você fala 1300 e não sei quanto, putz, os caras já começaram cedo, assim, mas falta trazer mais para perto isso. Eu colocaria assim, tá bom? Mas show, parabéns. Só um ponto. Ai, não tá funcionando. A gente, na prova do MasterChef, né, a gente fez um roteiro para a Paula Padrão, e lá ela explicava. A gente sabe que, assim, é um momento só, né, que a pessoa vai ser impactada, mas a gente considerou isso porque, realmente, às vezes as pessoas precisam de uma aula, né? Elas precisam entender o que é Monique Helles, por que 1397, todo mundo troca a data também. Então, a gente considerou, no MasterChef, principalmente, essa parte da educação. Bacana. Obrigado, viu, gente?
Bom, meninas, eu anotei alguns pontos aqui, vou focar naqueles que são diferentes, que os colegas trouxeram. Mas primeiro eu queria começar falando que eu gosto muito de ver um trabalho quando a gente tem uma justificativa de meio, uma análise, um embasamento. Eu acho isso muito importante e a gente não pode deixar isso de lado, a gente não pode deixar isso cair como, não precisamos olhar para isso. Sim, precisamos e a gente precisa justificar, porque a gente pode ter uma mensagem muito boa, mas se a gente não colocar no lugar certo, não adianta nada. Eu gostei bastante também que vocês exploraram as ações, então vocês conseguiram diversificar as ações e pensar em ações que, de fato, são estratégicas, né, para o objetivo de vocês. Também sou uma consumidora da cerveja, de cerveja, né, no modo geral, mas principalmente cervejas mais importadas, IPA e tal. O que eu senti um pouquinho de falta, assim, hoje quando a gente fala do consumidor de cerveja, a gente foge um pouquinho dessa segmentação só de idade, né, gênero, mas eu senti falta de trazer um pouquinho mais de estilo de vida, características socioculturais e de definir persona. Porque hoje, quando a gente olha para o público de cerveja, a gente vê uma mudança muito grande e o crescimento da cerveja no foco até em consumidoras mulheres. Uhum. Então, isso pode ser uma oportunidade também para vocês e eu senti falta um pouquinho de ter uma análise sobre isso para, de fato, entender como isso está acontecendo e aí até embasar a definição de persona do trabalho de vocês. Tá? Mas, no geral, é isso. Sim, a gente trouxe até na SWOT, nesse aumento do consumo das mulheres consumindo cerveja, a gente trouxe no trabalho escrito, assim, que realmente essa questão da síntese foi um pouquinho complicada para nós. A gente tinha também duas personas, a Amanda e o Vitor. A Amanda sendo uma mulher muito consumidora de cerveja. A gente dividiu até em dois momentos, né? O consumidor potencial, que seria o homem, e a consumidora habitual, que aí seria a mulher. Só que a gente não trouxe aqui hoje. Eu acho que vocês iniciaram errando bastante, porque vocês deviam ter trazido o Spaten pra gente. Também sou um consumidor. Parabéns, né? Vou me juntar ao coro aqui para me estender. Acho que a questão do tempo realmente, hoje em dia, quando a gente também vai fazer apresentação, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente sabe que se for massacre do PowerPoint, o cliente, 15 minutos já não aguenta mais, já não esquece. Se você não pegou ele aqui naqueles 10 minutos, esquece, você não vai pegar mais, ou vai ser muito mais difícil. Mas, assim, é visível o envolvimento de vocês, o trabalho que vocês tiveram e a tentativa de fazer essa síntese em 20 minutos de muita informação. Eu tenho certeza que muita coisa não coube aqui, porque isso é evidente no trabalho que vocês fizeram. Uma coisa que eu achei bem interessante, eu já atendi cerveja, e eu sei que conquistar 1 ponto de share de cerveja, comemora, mas muito, porque é extremamente concorrido, é muito difícil. A questão que eu também gostei que vocês apresentaram foi trabalhar através do aplicativo da Ambev com os bares, com os PDVs. Se você não trabalhar PDV, você pode fazer toda a comunicação do mundo com cerveja, as pessoas não vão achar. Então, cerveja é isso. Você precisa deixar o produto acessível para as pessoas na hora que elas querem, seja via Zé Delivery, quentinha, né? Lupi. Mas, enfim, eu acho que isso mostra realmente que vocês foram tentar lá buscar permear fora todas as ações que vocês apresentaram aí também. Eu não vou me estender muito, porque eu falo bastante, então vou finalizar aqui. Mas eu acho que vocês estão de parabéns. Um trabalho extremamente profissional. Parabéns mesmo. Só um ponto, uma dúvida agora, na verdade, tá? Eu senti falta da cerveja. Vocês previram ali um evento próprio da cerveja, mas eu senti falta da cerveja estar em alguns dos eventos, principalmente Rio, São Paulo, Recife também tem muitos eventos rolando por lá. Eu senti falta dela estar em algum de algum evento, assim. Isso é de propósito ou não? A gente não trouxe. Opa!
A gente não trouxe aqui no caso, mas trazendo isso do evento, a Spaten hoje ela patrocina a Porsche Cup, por exemplo. Sim. Então ela já está se envolvendo aí aos poucos nesse tipo de evento, também limitando esses territórios de atuação, né? Que a gente está falando, eles estão querendo entrar aí bastante nisso. E eles também aí, aproveitando a oportunidade da Copa, né? Não necessariamente estando no evento, mas eles foram patrocinadores oficiais da transmissão aqui na Globo. Então, eles estão tentando cada vez mais entrar nessa conversa, até porque os eventos são um território muito competitivo quando a gente fala de cerveja, né? Então, por exemplo, tem marcas que estão fechadas com eventos durante muito, muito tempo. Por exemplo, acho que foi a Heineken no Rock in Rio, né? Então, é cada vez mais difícil, ainda mais considerando que ela tem um ano de mercado. A Spaten, ela patrocinou a Oktoberfest em São Paulo. Sim, também é a patrocinadora oficial na Alemanha e foram aqui em Blumenau também. Aqueles 2% de share, só para uma dúvida, porque também 2% de share é um objetivo absurdo, né? Mas é dentro dessa categoria, né? Dentro da categoria Corporo Malte. Exato. Na região sudeste. Tá. Né? Última. Desculpa. Pode falar. Vocês consideraram a venda online pelo Zé Delivery e a venda offline tendo o principal ponto de autosserviço, que é o Pão de Açúcar, mas tem um ponto interessante que é o chamado ponto de dose, que é a venda individual em bares. Sim. Né? O sell-out dentro de bar. É, que foi o trabalho até que elas fizeram no aplicativo lá, né? Da plataforma Da Biz, plataforma. né? Que é do Obrigado. B2B. E eu só senti falta, talvez esteja no trabalho e não deu para apresentar, como você se posiciona, como a cerveja se posiciona como high-end, né? Ela surfa também um pouco a questão das microcervejarias que hoje estão dando dor de cabeça danada para as grandes cervejarias. Vocês chegaram a pensar em alguma coisa ou analisar como esse advento ou não? A gente não pensou nisso, mas uma coisa que eles estão fazendo um roteiro em várias cidades do país, em que eles vão lá e eu não sei exatamente a mecânica que é, mas eles fazem o patrocínio ali do bar e eles ficam, acho que um final de semana, que aquele bar só vai vender Spaten, daí fica tudo tematizado, e eles fizeram isso bastante durante esse ano, fizeram um roteiro por várias cidades com vários bares participando. Acho que só para concluir, a gente começou a fazer esse TCC com a Spaten sem ninguém conhecer. Ninguém sabia que cliente que era esse, mas com o passar do tempo, a gente viu a Spaten crescendo e fazendo várias ações e a gente não queria sobrepor algo muito bacana que eles já estavam fazendo. Então, a gente foi buscando outros caminhos ali, entendendo as possibilidades, né, para a gente ir além. 2023, nossa campanha. Então, a gente foi aproveitando aonde eles ainda não estavam encaixados. Obrigada, meninas. Só para considerar, a Spaten ultrapassou 37 segundos do tempo. Bom, agora eu quero chamar Universidade Zumbi dos Palmares, Agência Encantada, com o case Projeção Midiática na Classe Periférica Brasileira. Obrigada. Boa noite a todos, a todas. Obrigada. Primeiro, antes de tudo, só para ressaltar, o meu TCC foi baseado em um estudo de problematização que a gente acontece na comunicação atualmente. Não é de marcas, não é algo muito, né, feliz, aquela coisa, mas no final vou trazer um pouquinho de solução, uma possível solução que a gente consegue fazer, tá bom? Então, esse TCC foi pesquisado e apresentado por mim, Nathalie Guimarães, com auxílio do meu orientador, Hamilton Santos. Então, o tema que eu escolhi é projeção midiática na classe periférica brasileira e seus impactos na juventude. A minha justificativa é tentar entender, a partir da comunicação, como é feita essa relação entre as marcas e o público mais vulnerável, assim dizemos. A metodologia aplicada foi pesquisa qualitativa, também vou descrever ao longo do meu trabalho, e em torno de análise de comunicólogos, historiadores, antropólogos, marqueteiros, como, né, popularmente chamamos, entre outros. Para a gente iniciar, acredito que seja importante a gente ter bem fixado esses três pilares: a comunicação, a mídia e a projeção. Comunicação, como bem sabemos, né, todos nós, é toda a troca de informações. O que eu posso dizer,
tudo que eu comunico a outra pessoa. A mídia, todo o canal, como que essa comunicação vai chegar até o remetente. E a projeção é todo o alcance, toda a projeção que eu consigo com essa mensagem. Antes de a gente começar a desmembrar esse assunto, eu trouxe 2 polos bem interessantes para a gente saber e conhecer o nosso público-alvo, no caso. Seria a família periférica, ou até mesmo jovem, que trabalha apenas para a condição básica da vida da sobrevivência, como também a família periférica, que já tem ali uma base financeira mais estruturada e que, assim, procura um conforto, tem acesso à internet e até alguns bens, vamos dizer assim. O avanço tecnológico. Desde sempre, acho que sempre foi muito ovacionado isso de vamos tentar, desde código Morse até os dias de hoje. Foi sempre muito projetado, muito esperado. E na década de 90 começou essa ampliação, né, dos smartphones, começou a ser um pouco mais popular. Gosto também de trazer uma citação de antropólogos, né, que falam que, ainda mais essa geração atual, ela tem muito, como posso dizer assim, a cultura material, né? Se eu tenho um elemento, ele me abre portas para um novo cenário, uma nova perspectiva. E entramos no nosso marketing digital. Com isso, né, esse acesso um pouco mais facilitado, consigo tanto acessar as pessoas positivamente como negativamente, né? Então eu vou selecionar, predizer o que eu vou mostrar para as pessoas. Ou seja, elas não vão reconhecer de fato quem eu sou, mas sim o que eu quero que elas saibam. E um ponto super forte é que, ainda mais os jovens, sempre quer fazer parte de algo, né? Quer se sentir acolhido, quer conversar com pessoas que têm pontos em comum. Então, é algo sempre determinante nisso. Vem a frase idiomática, querer é poder. Que se eu posso, se eu quero, eu vou conseguir, de todo jeito. Porém, existem meios que não chegam ao acesso de todo mundo. Então, tecnicamente, querer não é poder. Gosto também de ressaltar um termo de Cory Doctorow, que ele fala da WUF, se eu não me engano, que é o capital social. Fala que a pessoa não precisa, tecnicamente, ter dinheiro para estar em cenários... Eita, tá passando todo tempo. Estar em cenários que eles querem, que desejam. Ou seja, eu tenho um elemento interessante, bacana, e assim eu consigo desbravar e estar, vamos dizer assim, em outros cenários diferentes, por conta até mesmo da tecnologia, da rede, tudo mais. E aí vem nossos impactos. Então, a todo momento, a gente pode ser impactado, tanto positivamente, né? Nossa, olha, dá para fazer isso. Vou fazer um tutorial, uma coisa assim, como negativamente também. Porque esse jovem, ele ou pode batalhar e, beleza, conseguir, legal, bacana, como também pode não ver meios de conseguir aquela coisa que almeja. Então, aí vem depressão, ansiedade, frustração, entre outros. Então, as minhas considerações finais. A projeção midiática, ela tanto pode impactar positivamente, no sentido de motivar e fazer com que o jovem possa procurar ainda mais fontes, conhecimentos, redes, como também negativamente, levando para a criminalidade, entre outros. Não coloquei de slide, porém, mas uma solução que poderia ser viável seria um intermédio entre as agências e as empresas, para a gente conseguir acessar esse público. Faria, por exemplo, um evento próximo, onde, além de promover o produto, possa também captar esses talentos. Porque, às vezes, é só a falta de oportunidade, a falta de informação, a falta de mobilidade nesse sentido.
E é isso, foi bem sucinta. Espero que todos tenham entendido. Obrigada, Nathalie. Você, Abelhão. Parabéns. Não é fácil estar aí sozinha, né? Eu acho que parabéns pela coragem, parabéns pelo trabalho. Sou melhor digitando, colocando lá. Tenho certeza. Enfim, eu acho que o trabalho, esse estudo que você inicia aqui, que você apresenta, eu acho que tem algumas coisas que eu vou discorrer aqui rapidinho, mas eu acho que ele é um trabalho que hoje ele é fundamental para qualquer comunicação que a gente vai fazer, seja uma campanha ou qualquer trabalho de comunicação, que é buscar, de fato, entender os impactos que a gente pode gerar em determinadas camadas sociais, e essa discussão cada dia é mais importante, e sem esse trabalho, a agência que não faz esse trabalho, que não busca no planejamento estratégico entender o impacto disso, ela vai cada vez mais perder espaço. Então, assim, esse trabalho ele é extremamente importante para qualquer campanha, qualquer trabalho de comunicação que a gente vai fazer. O que eu senti um pouco de falta aqui, de dados, de números, porque eu acho que o tema ele é muito relevante e ele é o tema do momento, ele é muito pertinente e é muito atual. O que eu acho que falta aqui é embasar mais dados, pesquisas, entender ali, ouvir a galera da periferia, ouvir os desejos, os anseios. Eu lembro, você mostrando isso, não tinha muito a ver, mas eu lembrei de uma campanha quando eu era criança, talvez poucos aqui vão lembrar dessa campanha, que era o Eu Tenho, Você Não Tem. Putz, isso foi terrível. Era um inferno. Olha, que era um inferno para quem não podia ter, né? E como isso era e como a sociedade mudou, né? Eu sempre falo, quem assistia os Trapalhões hoje seria inviável assistir os Trapalhões na TV aberta, né? O Didi vira para o Mussum, picolé de chuchu. É absurdo hoje, não se falaria isso jamais. E foi assim que a sociedade foi criada até ontem. Uhum. Então, todos esses valores estão muito intrínsecos na sociedade e isso reflete em todas as nossas atitudes. E como é importante a gente reaprender e entender. E a gente só vai fazer isso se tiver pessoas como você que vai buscar pesquisar, vai buscar entender e trazer isso e dar luz para essas questões. E eu acho isso extremamente importante. Parabéns. Acho importante basear muito em dados, porque acho que isso que vai dar aval, riqueza e te dar muito mais representatividade para esse trabalho. Parabéns. Obrigada. Só um adendo. Eu acho que além de ser algo necessário, até mesmo para ver onde você está impactando, também de trazer aquele público para você, né? Porque é um público esquecido, querendo ou não, né? Tem um pouco ali de representatividade na música, ok, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas ele também gera um monetariado. Então, acho que é muito importante. Eu não coloquei muitos dados, eu tenho muitos dados, muitos. Eu não coloquei muito para não ficar muito maçante, tantos, mas tentei ser bem sucinta e bem breve. Deveria ter colocado. Se você não deveria, porque isso dá muita representatividade para o trabalho. Obrigada. Nathalie, né? Sim. Sim. Bom, um tema super necessário, eu acho que eu não preciso nem ficar falando muito sobre isso, mas é sim algo que a gente precisa falar cada vez mais. E aí eu sempre falo como a gente vai, de fato, democratizar a oportunidade, informação, e aí a gente não está falando de igualdade, a gente está falando de equidade, né? Como a gente cria oportunidades iguais, mas levando em consideração o contexto e realidade de cada público. Então, acho que isso é muito importante. Eu acho que igualdade e equidade são definições que têm um contexto bem diferente. Concordo com o meu colega. A gente que está aqui, a gente sabe que é um tema muito bacana. Eu sei, acredito que você tem assim muitos dados, mas a gente que está aqui
talvez a gente sinta falta um pouquinho de entender um pouco mais, sabe? Uma profundidade um pouco maior. Eu acho que isso é importante para a gente enxergar, não o todo, mas para a gente entender mais a linha de raciocínio, sabe? Sim. Eu acho que isso é importante. Então, dependendo do tempo, acho que sobrou um pouquinho de tempo aí, né? Você podia ter usado um pouquinho melhor. Ok. Mas é isso. Parabéns, tá bom? Obrigada. Tenho certeza que daqui a alguns anos bem poucos anos, eu vou te ver em algum ou em todos os veículos do trade como destaque. E foi muito legal isso, tudo que você trouxe. Se faz necessário, é obrigatório tocar nesse assunto e sem dedos. Porque a gente, dentro do universo da propaganda, da indústria da comunicação, você tem muito apelo visual, né? E quando você traz uma questão como essa coisa entra meio que... vamos falar, mas vamos falar meio rápido disso. Vamos falar, mas a gente fala meio rápido e volta para a vida normal. Então eu acho que tem que falar. Você tem... Cara, você tem uma pérola na mão, tá? Eu acho que faltou um pouco, na tua apresentação, trazer a força disso, né? Os números, eu sou um cara péssimo para número, tanto que eu não vou nem contar a minha história de matemática, mas enfim. Eu acho que o número, tem alguns números que são extremamente impactantes, né? Números de violência, números... Eu tô vendo o dia que a Sabesp vai colocar Rivotril na água, assim, saca? Porque... Mas, enfim, eu acho que essa apresentação ela tem que ser mais forte, mais parruda. Impactante não no sentido bravo, nervoso. Todo mundo tá nervoso, né? O mundo tá nervoso, a gente tá num momento nervoso do país. Mas, assim, é o tipo de coisa que você tem que chegar com uma apresentação mais com esses dados... esses números importantíssimos que são impactantes, é uma maneira direta de você entrar no assunto e falar, aqui, ó, eu tô aqui com soluções para te ajudar. Eu vou te ajudar, né, a gente tentar. E procure também produtoras, cara. Produtoras de audiovisual. Não importa se é cinema, e também as produtoras de conteúdo, como para podcast, para filme comercial e tudo mais, porque também ajudam as produtoras a olhar para isso, e ajudar as marcas e ajudar as agências, tá? Parabéns. Obrigada. Eu estava muito nervosa. Não, que é isso, não. Bom, Nathalie, eu queria te parabenizar pela iniciativa e pela coragem, né? E o professor José Vicente, na entrega do prêmio Garra do Galo, que é esse prêmio que vocês estão disputando, esse troféu que está atrás de você, quem esteve aqui, acho que grande parte do pessoal que esteve aqui, teve a oportunidade de presenciar um discurso do professor que, não digo que resumiu, né? Porque eu acho que o discurso dele teve mais ou menos o seu tempo de speech. E foi... Ele foi brilhante, como sempre, né, na colocação dessa problemática, da necessidade da inclusão. Trouxe números, né, Abelhão? Trouxe números, foi num fórum, né, onde estavam reunidas agências, anunciantes, veículos de comunicação, plataformas, produtoras. Deu um tapa na cara. E deu um tapa na cara, exatamente. Eu ia dizer um puxão de orelha. Não, foi um tapa na cara. E foi aplaudido de pé, né? Eu acho que a nossa indústria já passou da hora de fazer um meia-culpa, de trabalhar cada vez mais pela inclusão e diversidade. E eu acho que essa coragem que você teve de trazer essa problemática para um fórum como esse, louvável, né? Certo que se a gente colocar isso dentro da caixa, dizer, pô, onde é que está o objetivo, qual é a solução, qual é o problema, tal, tá tudo junto, tá? Mas volto a dizer que só pela coragem e pela clareza com que você coloca isso, se o professor Zé Vicente deu um tapa na cara, você está dando um puxão de orelha agora. Talvez um tapa na cara no futuro. Queria te dar os parabéns por isso, tá? Obrigado. Obrigada. Primeiramente, parabéns, Nathalie. Adorei sua Nathalie. apresentação. Nath, desculpa. Pode chamar de Nath. Tá bom.
essa questão que você trouxe hoje, tipo, eu pessoalmente interpreto mais como acender uma luz, tipo, pro que está acontecendo, que é uma questão social muito, muito forte, mas também no sentido de ser um conteúdo que eu acho que é fundamental não só para a publicidade, mas para todo o contexto que envolve a criação como um todo. Tipo, né? A gente vive hoje em dia um ambiente onde a gente é impactado o tempo todo, não somente pela publicidade, mas pelas próprias redes sociais. Existe uma ilusão de um mundo perfeito que a gente sabe que não é tão perfeito assim. Exatamente. Né? E trazer essa luz para dentro do contexto da publicidade ou dentro do contexto de algum outro segmento do mercado, tipo, é uma coisa muito importante. Então, eu achei essa apresentação nesse sentido, tipo, bem vanguardista. Eu acho que é um tema que precisa ser esclarecido e precisa virar pauta sempre, né? Independente, tipo, do momento, independente da circunstância. É isso. E parabéns pela coragem de estar aí sozinha falando desse assunto super complexo. Super chato, né? Uma coisa, querendo ou não, que não era para existir, porque já era para ter sido resolvido. Mas... Exato. Tipo, então, é isso. Parabéns pela apresentação e parabéns pela coragem de estar aí sozinha, tipo, apresentando esse conceito, essa ideia pra gente. Obrigada. Nathalie, parabéns. Eu queria entender algumas coisas. Você escreveu um artigo, eu imagino, né? Sim. E você trouxe essa apresentação aqui pra gente hoje. Está disponível esse artigo? Eu gostaria muito de poder ver. Eu ler. posso mandar para alguém. Eu não postei em nenhum lugar, porque eu quase manifesto e tudo mais. Porque eu acho bastante importante esse tema que você trouxe. A gente que trabalha muito com essa parte de pesquisa e de olhar para esses números e trazer algumas respostas para os clientes, é impressionante como hoje os departamentos de marketing eles têm visão muito distorcida de quem consome o produto deles. Porque muitas vezes as pessoas elas trazem a realidade delas como a verdade absoluta. Então, fica muito naquilo assim, pô, mas o meu amigo, quando consome esse produto, ele consome assim, assado. No restaurante que eu vou, e aí fica sempre naquele universo. E aí, muitas vezes, o criativo, tudo nasce desse universo do umbigo do cara, né? Do umbigo ali da pessoa. E a gente vê, eu falo isso porque assim, eu já vivi experiências de apresentar a pesquisa em cliente, e o cliente fala assim, não, mas esse aí não é meu público, porque era um público periférico. E então assim é muito importante esse material que você traz para a gente. Por isso que eu te perguntei se você tem algum artigo, o que você tem disso. Não sei como é que você quer para sua vida, para sua carreira. Acho que também é muito novo, mas eu acho que isso renderia até um trabalho mais aprofundado de mestrado, de doutorado. Eu acho isso um tema incrível e urgente. Que mais? Eu anotei várias coisinhas. Agora, eu acho assim, se você quiser ir mais para um lado de mercado, se você tivesse muito bem amarrado uma pesquisa, isso é algo que você bate nessas empresas e nas agências, e você pode levar isso como uma consultoria, chegar e falar, gente, olha o que está acontecendo. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil que a gente tem hoje. Esse é o público consumidor. Então, acho que assim, você tem caminhos muito legais para esse trabalho. E repetindo o que os meus colegas disseram aqui, é um tema de extrema urgência. E por mais assim que fala-se de diversidade, aí coloca lá, né, uma mulher, um negro numa campanha, nossa, tá super diverso, né? Mas aí na ponta, né, na comunicação, de fato, como está sendo falado, como está sendo feito, não está se conectando. Então, parabéns. Incrível. Muito legal. Adoraria ler o artigo, se você disponibilizar. Vou mandar para a Geni. Eu acho que eu tenho um WhatsApp da Geni. Manda para ela. Isso. Eu tenho o WhatsApp da Geni. A Geni me manda. E é isso. Parabéns de novo. E, sucesso. Assim, se eu fosse você, eu cavucaria mais esse universo aí. Eu tentei enxugar o máximo possível
porque o meu tempo foi muito curto, né? Tudo bem. Mas aí eu mudei muita coisa, tive bastante ajuda, mas para uma próxima vez trago mais. Nath, tem um ponto importantíssimo nisso que você mostrou, é a palavra pertencimento. Eu fico puto com marca que tem atitude excludente, saca? Por exemplo, você talvez não tenha dinheiro para comprar uma Ferrari, mas você pode comprar uma camiseta. Você está no universo. É uma identificação. Você está ali, né, fazendo parte daquilo, se sentindo. E cada vez mais as pessoas... Cada vez mais não, eu acho que as pessoas já se ligaram que, você está me excluindo, então tchau, um abraço para você. E eu acho que não tem necessidade das marcas terem mais, e elas já sabem que não pode ter mais essa questão excludente. É pertencimento. De alguma maneira, você tem que trazer a pessoa para perto de você, cara. Não importa como, mas você tem que ter entendimento desses teus números, desse teu estudo, para trazer essa pessoa para que ela se sinta pertencente. É isso que vai melhorar, inclusive, a saúde mental das pessoas. Vai ajudar muito. Obrigado, viu? Parabéns. Obrigada, eu.